Bom dia! Receba a paz do Senhor Jesus. Como foi a sua noite? Que tenha sido uma noite repleta de maravilhas, que tenha sido sonhos de Deus, que tenha sido uma noite tranquila de descanso, você tenha dormido bem e acordado agora melhor ainda, ouvindo a palavra da manhã, a palavra do dia, para trazer aí um refrigério para a sua alma. E a palavra de hoje que eu quero compartilhar com você é um texto conhecido que está aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 19, onde vai contar a história do profeta Elias no Monte Horebe. Vai contar o trajeto de Elias no momento de dificuldade que ele passou, no momento da depressão. Meus irmãos, Elias, Jeremias, tantos outros também passaram por esses momentos de depressão, de ansiedade, de angústia que eu e você vivemos nos dias atuais. Mas antes de entrarmos nessa palavra, quero dizer para você que nós temos que bater aí uma meta. Vamos trabalhar agora com meta. Temos poucos inscritos no canal. Vamos chegar na meta de 40 inscritos para começar. Assim que batermos a meta de 40 inscritos, vai ter um vídeo especial com a participação especial de mulheres de Deus que vão estar aqui trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Então me ajuda aí compartilhando. Se você não é inscrito, me ajuda se inscrevendo, dando joinha, comentando, para a gente poder comemorar os 40 inscritos aqui do canal Jesus é a Resposta, porque Ele é a resposta para todas as nossas perguntas. Amém? Então, 1 Reis, capítulo 19, eu fiz aqui algumas anotações e vou passar para vocês. E um título que Deus me deu é o seguinte: e quando vem a dor? E aí? É uma pergunta. E quando vem a dor? O que fazer quando a dor chega? Quando Jezabel ameaça tirar a vida de Elias, ele teme e foge. Ele assentou-se debaixo de um pé de zimbro e pede para Deus a morte. Então, aqui já fica claro que Elias está passando por um processo de depressão. Ele está deprimido, acuado, com medo. Ele está passando por uma fase de grande medo. E quando Jezabel fala, olha, assim como os meus profetas, os profetas de Baal morreram, porque Elias, Deus deu autoridade e derrotou aqueles homens, todos foram mortos. Jezabel vai ameaçar ele e dizer, da mesmo jeito que você fez com meus profetas, você também vai morrer, Elias. E Elias foge para um lugar distante e ele vai se assentar embaixo de uma árvore, de um pé de zimbro, e ele vai pedir para Deus a morte. Ele vai pedir que Deus tire a vida dele de tamanha aflição que ele está sentindo. Ele não quer mais viver. Ele está sentindo dor na sua alma, ele quer a morte. Aqui ele se encontra deprimido e não se importa mais com a sua própria vida. Encontramos isso no versículo 4, que vai dizer: ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo do pé de zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Olha a situação. Imagina como que o profeta estava se sentindo. Porém, Deus, ele se preocupa com Elias. E ele envia um anjo que diz para Elias 2 vezes: levanta-te e come, Elias. Elias se deita ali, pede a morte, pede a Deus que o leve, fala que não é melhor que os seus pais, que ele merece a morte. E Deus, ele se preocupa com a depressão de Elias. O Senhor está dizendo para você: eu me preocupo com a sua depressão, com a sua ansiedade, eu me preocupo com a sua tristeza profunda, eu me preocupo se você está triste hoje. Jesus, ele se preocupa, Deus, ele se preocupa e ele manda o anjo vir a primeira vez e o anjo chega e diz: Elias, levanta-te e come. E ele leva comida, ele leva pão e água para Elias. E Elias permanece ali. Então o anjo vem pela segunda vez, mandado por Deus, e diz: Elias, levanta-te e come.
Então Elias permanece naquela depressão. Apenas na terceira vez que o anjo vem, o anjo fala: levanta, levanta. Elias finalmente consegue se levantar. Ele come pão e bebe água. Ele ganha forças quando ele se alimenta, para caminhar por mais 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. E quando ele chega em Horebe, a tristeza não foi embora, não. Ele se alimentou, ele recebeu uma força da parte de Deus para caminhar mais 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe. Porém, quando chega em Horebe, a depressão tá lá ainda. Tá dentro dele, não passou. Ele reagiu quando o anjo chamou e deu alimento para ele, mas a dor permaneceu dentro da alma dele. Quando o anjo dá pão para ele, o pão ele é um alimento o quê? Que nos dá uma sustentabilidade. É um alimento que ele nos sustenta. Espiritualmente falando, o pão ele é a palavra de Deus. Então, quando nós nos alimentamos da palavra, o anjo leva ali e libera uma palavra sobre a vida dele. Quando ele é alimentado por aquele pão que o anjo traz, ele recebe a palavra de Deus, ele recebe força. E quando o anjo dá água para ele, a água na Bíblia, para nós, a água ela vai hidratar o nosso corpo. Para nós continuarmos caminhando, nós precisamos, em qualquer atividade física, caminhada, tomar bastante água. Então, a água vai hidratar o corpo. E espiritualmente falando, a água representa o Espírito Santo de Deus, que flui por onde nós passarmos. A Bíblia vai dizer que fluirão rios de águas vivas de dentro de nós. Ou seja, se o Espírito Santo está dentro de você, vai fluir essa água viva. Esse Espírito Santo vai fluir de dentro de você. Para você que não quer ter dúvida, abra no livro de João, capítulo 7, versículo 38 e 39, que vai te mostrar, te afirmar que o Espírito Santo aqui, ele vai simbolizar essa água que vai fluir, que vai jorrar de dentro da pessoa. Então, Elias, ele se alimenta da palavra. Elias, ele se alimenta do Espírito Santo, que dá força para ele caminhar por mais esses dias. Mas a depressão tá aqui dentro. Tá dentro de Elias, tá aqui dentro, ainda não saiu. E Elias vai, chega, e chegando lá ele continua. E não é só por um motivo, que por ser ameaçado por Jezabel que ele tá deprimido, não, ele tá também deprimido por saber que muitos profetas já morreram, muitos já abdicaram da sua fé e já não crer mais em Deus por medo de Jezabel, pela perseguição, muitos se renderam a Baal. Então Elias não está deprimido apenas porque foi ameaçado de morte por Jezabel, mas Elias está angustiado, depressivo, porque o povo se desviou do caminho, porque o povo agora não adora mais a Deus, o povo agora adora a Baal. Os profetas, muitos já perderam a sua vida por pregar, para dizer ao povo que não se adora a Baal, que deve adorar o Deus único. Então ele tem inúmeros motivos para se deprimir. E ele está ali, deprimido, lá em Horebe. Ele sabe que muitos traíram o Senhor, destruíram seus altares e se renderam a Baal. Sabe o que é isso? O profeta saber que o povo destruiu os altares do Senhor e se rendeu a Baal. Grande era a tristeza, a depressão, a aflição da alma deste homem de Deus. E além disso, os profetas já foram mortos porque não se dobraram aos falsos deuses. E aqueles que se dobraram, destruíram o altar e se dobraram a Baal. Porém, o Senhor chama Elias de novo e diz assim: Elias, o que fazes aí? Porque Elias entra dentro da caverna. No versículo 9, vamos ler. Versículo 9 de 1 Reis. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Veio a palavra do Senhor e fala com ele: Elias, o que fazes aqui? Diante de tudo isso, todo esse cenário que eu já te expliquei, que dá para compreender o porquê da depressão, Deus ainda chega lá e fala: Elias, camarada, o que fazes aí? Por que tá escondido dentro dessa caverna, hein? O que fazes aí? Por quê? Deus sabia por quê? Deus sabia por quê. Mas Deus quer ouvir a resposta de Elias. Ei, Elias, o que fazes aí? É muito forte isso.
E Deus diz para ele: sai e se põe no monte perante o Senhor. O Senhor vai dizer para ele: sai daí de dentro e se coloca no monte perante mim, porque eu vou passar para falar com você, para te fortalecer. E nesse trajeto, enquanto Deus já está lá, porque Deus diz, ó, sai no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passava. Eis que o Senhor passava, diz a palavra de Deus. Mas durante esse trajeto, enquanto o Senhor vem passando em frente àquela caverna, vem primeiro um vento muito forte. E Elias, ele sabe reconhecer quando Deus chega. E quando vem o vento forte, Elias permanece quietinho dentro da caverna. Ele diz: ei, esse aí não é o som do meu Deus. Ele não está no vento forte. E depois vem um terremoto. E Elias ali estremece tudo dentro da caverna e ele diz: não, não é o Senhor que está aqui ainda. O Senhor está passando. Mas enquanto o Senhor está passando, vem terremoto, vem vento. Tá entendendo? Enquanto o Senhor está passando, vem terremoto, vem vento, vem muitas coisas. E depois vem fogo. Enquanto o Senhor está passando, além do terremoto, do vento, vem também fogo do céu. Mas Elias sabe que não é o Senhor ainda. Então a Bíblia vai dizer que no cicio suave e tranquilo, Elias sai para fora. O cicio significa um sussurro. Quando ele escuta um sussurro suave e tranquilo, quem sabe ele ouviu Elias. Bem no sussurro, Elias. Quem sabe foi assim, tranquilo e suave. Elias, ele sai para fora da caverna. Ele compreende: agora é o meu Senhor que vinha passando e chegou de frente com a caverna. E ele se põe na entrada da caverna. E o Senhor novamente pergunta para ele: Elias, o que fazes aí? Meu filho, o que você está fazendo escondido dentro dessa caverna? Elias desabafa para o Senhor. É o momento do psicólogo, Deus, falar com o seu paciente, Elias. É o que você precisa fazer, desabafar com o melhor e maior, mais graduado psicólogo, psiquiatra que existe. Deus, Jesus Cristo. E Elias começa a desabafar para o seu psicólogo. Ele começa a dizer para o Senhor tudo o que ele está sentindo. Os profetas, Deus, já derrubaram teus altares, já se renderam a Baal. Outros morreram por não negar o Senhor, por não se curvar a outros deuses. O povo está desviado do caminho. Jezabel já matou um monte. Jezabel quer me matar também. Deus diz assim para Elias, Deus orienta ele, diz: é isso mesmo, Elias, que você está sentindo? Então vamos fazer o seguinte: unge 2 reis e um profeta. E ele diz o nome do rei, aonde achar o rei. E diz: unge esses 2 reis. E unge uma profeta, que é Eliseu, que será o seu sucessor. Já que você está cansado, Elias, você vai ter um sucessor chamado Eliseu. Vai lá e unge ele. Após fazer tudo quanto o Senhor ordenou, ele segue, instruindo por Deus e Eliseu, e fazendo a obra do Senhor. Ele chega perto de Eliseu, ele passa a sua capa por cima de Eliseu. E só por ele passar a capa por cima de Eliseu, Eliseu já entende: eita, tô sendo ungido a profeta. Tô recebendo a unção de profeta que está sobre a vida de Elias, está vindo sobre a minha vida quando ele passa aquela capa por cima de Eliseu. Então Elias apenas diz: deixa que eu me despeça dos meus pais. E Elias diz: vai e volta. Ele vai, se despede da família. Os animais que ele estava cuidando, ele faz ali um churrasco, ele distribui para o povo o alimento e ele segue Elias, sem saber para onde vai. Ele segue, ele vai. E juntos eles começam a continuar fazendo a obra de Deus, até que chegue o tempo de Elias na terra. E Elias vai instruindo Eliseu, fazendo a obra do Senhor, porque o profeta novo, ele precisa da instrução do profeta mais velho para saber como fazer. E até o dia em que o Senhor o leva em um redemoinho.
Em 2 Reis, no capítulo 2 e o versículo 9, vamos achar aqui, vai nos dizer como foi. Os dois estavam conversando e um carro de fogo com seus cavalos separa Eliseu de Elias, passa no meio deles dois. E quando passa no meio deles dois, separa um para cada lado. Então Elias é levado. E indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então Elias não subiu no carro de fogo, mas ele subiu num redemoinho. O carro de fogo e os cavalos de fogo passaram no meio, separando Elias de Eliseu. Estava dizendo, o ciclo aqui se encerrou. Agora Elias, você vem comigo. Eliseu, você continua profetizando. Elias, acabou o seu tempo de profeta, agora é comigo. Eliseu, você vai começar a ser profeta agora. Então, aquele carro de fogo com cavalos de fogo faz a separação. E no meio da separação, um redemoinho muito forte vai até os céus e leva Elias até os céus. Que cena linda e impactante deve ter sido isso. Concluindo esse vídeo, ficou um pouco longo. Concluindo essa palavra do dia, eu quero dizer para você, eu não sei qual a depressão que você está passando, qual a tristeza que você está passando, mas eu quero te dizer que profetas passaram por isso. Profetas, homens de Deus, mulheres de Deus tiveram depressão, tiveram ansiedade, tiveram síndrome do pânico, passaram por diversas enfermidades psicológicas. Então, se alguém diz para você é demônio, essa depressão não é demônio. O inimigo, ele se aproveita sim da nossa fragilidade, mas a depressão é uma doença da terra. A angústia é da terra, a tristeza é da terra, e eu aprendi que enquanto nós vivemos aqui na terra, nós estamos sujeitos às coisas da terra. Enquanto você morar aqui, você não for arrebatado, você vai ter dor de cabeça, você vai ter gripe, você está sujeito a ter depressão, a ter ansiedade, porque você vive aqui. Mas Deus, Jesus, te liberta hoje dessa depressão, dessa angústia, dessa síndrome, dessa angústia terrível que sufoca a sua alma. Ele fez a obra na vida do profeta Elias. Ele deu alimento para que ele caminhasse mais 40 dias. Ele deu instruções para ele. Olha, antes de você partir, você vai fazer assim, assim, assim. Elias obedeceu, ungiu 2 reis, ungiu o profeta para ficar no seu lugar. E então o Senhor tomou a vida de Elias e levou para si. Deus, Ele tem propósitos para as nossas vidas, tem propósito para a tua vida. Então faça aquilo que o Senhor quer que você faça. Cumpra o propósito de Deus na sua vida. Deixa Deus cumprir o propósito que Ele tem para a tua vida. E siga o seu dia hoje feliz, sabendo que Deus tem propósito na sua vida. E que você não é fraca, não. Que você não é fraco, não. Porque Elias teve essa depressão, Jeremias teve essa depressão. E nem por isso eles foram fracos. Foram homens de Deus, cheios do Espírito Santo. E você também é homem de Deus, mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Está sujeito às coisas da terra. Mas se você se posicionar, Deus, Ele pode libertar hoje você disso. Elias, ele esperou, o anjo foi até ele. Deus mostrou aqui na palavra para nós que Ele se preocupa com o seu psicológico, com o seu estado emocional. Ei, Ele está preocupado com você. Deus, Ele se preocupa com o seu emocional. Ele te ama tanto que Ele quer ver você feliz, quer ver você bem. Então fique bem, dê forças para outra pessoa. Manda esse vídeo para alguém que você conhece que está passando por um momento de dificuldade, de depressão, de ansiedade. Deus se importa com você. É essa a mensagem de Deus para o seu dia hoje. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. Deus te abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Tchau, gente.